Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 29 de outubro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no nosso Debate 93 de hoje a nossa querida Edenia, nossa menina da mesa de hoje. Ela é cantora, ela é compositora, está conosco aqui no programa também. O pastor Jonatas Barbosa, da Igreja Pentecostal Nova Aliança em Mesquita. Ele hoje é o meu pastor no Debate 93. Ele, para nossa alegria, foi indicado aqui por uma de nossas queridas ouvintes. Está conosco hoje aqui já no nosso estúdio. Também está a caminho aqui do estúdio da 93 FM o pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto. E você, ouvinte amado, ligado aqui no nosso Debate 93 de hoje. Uma de nossas ouvintes diz o seguinte: olha, parece que quanto mais envolvidos estamos em uma situação, menos enxergamos o perigo. A minha tia está em um caminho de morte e não sei se alerto ou se me calo. Você já viveu uma situação em que você percebia que alguém estava numa situação complicada e difícil? Você imagina bem, imagina assim, a imagem de uma pessoa caminhando pro abismo. Se chegar até o abismo, ela cai, despenca e tem risco de morte. É essa a ideia, tá certo? É essa a ideia, caminho de morte. O nosso vídeo está dizendo, olha, eu tô vendo a minha tia, ela está num caminho de morte, eu não sei se eu alerto ou se eu me calo. Todos têm o direito de fazer as suas próprias escolhas. Sendo assim, devemos nos envolver na vida alheia. E tem gente, você sabe disso, né? Você chega para conversar com a pessoa te responde: o que você tem com a minha vida? Hein? Não fala isso não? O que você tem com a minha vida? Vá se envolver com as suas coisas. E se não falar uma coisa, já te aconteceu isso aí ou não? Até que ponto é certo alertar uma pessoa sobre os seus possíveis erros? Até onde a gente pode ir com esse assunto? Quantas vezes isso deve ser feito, hein? Fala uma vez, fala duas, fala três e larga. Fala uma vez e larga. Continua falando o tempo inteiro. E quando falamos e depois ainda somos vistos como errados na história? Quando me calo vendo alguém morrendo por escolhas erradas, estou pecando, como diz Tiago 4, versículo 17, aquele pois que sabe fazer o bem não faz, comete pecado? O que você acha, hein? Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. É agora, minha gente, é agora no nosso debate. Agora eu quero chamar a sua atenção. Quero chamar a sua atenção para um outro assunto que nós vamos discutir já aqui, e eu quero ouvir muito, ouvinte, a sua opinião sobre esse vídeo que muita gente já assistiu, tá aí disparado pelo Face, pelo YouTube, os canais aí estão todos multiplicando. Essa criança, um menino, uns dizem 7 ou 18, eu não sei exatamente, é um menininho que quebra a escola. Ele tá lá numa sala, joga a cadeira para um lado, mesa para o outro, papel para lá, papel para cá. Os professores estão ao redor e eles não podem nem colocar a mão naquela criança. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Você já viu esse vídeo? Quero ouvir a sua opinião. Se você não viu, enfim, a história é exatamente essa aqui. Uma criança numa escola e quebra um lugar, uma
cadeira joga pra cá, derruba uma mesa pra lá, papel pra cá, todo mundo ao redor, e a narração é basicamente essa. A gente não pode colocar a mão, a gente não pode mexer, porque quem mexe com uma criança dentro de sala de aula, os professores sabem muito bem disso. Daqui a pouquinho vem os pais. Se você disciplinar, dá uma zebra violentíssima. É claro que ninguém está querendo aqui encorajar uma disciplina violenta, mas a disciplina ela é fundamental. E quando não há disciplina dentro de casa, isso sobra para a escola. A escola tem o papel de educar. É responsabilidade da escola educar, ou cabe à escola ensinar, transmitir conhecimento? Quero ouvir os professores, hein? Professores aí que estão nos acompanhando agora, terão sua voz aqui, poderão trazer a sua palavra sobre esse assunto, evidentemente, respeitada aqui a identidade de cada um, porque existe sempre um risco de retaliação, nós não queremos expor a ninguém, mas quem sabe aí, professores aposentados podem trazer também a sua opinião, participando conosco sobre esse assunto. Olha aqui, ó, uma informação que chega, segundo quem isso aqui? Secretaria, é isso? A direção geral ficará afastada da escola enquanto as investigações estiverem em andamento. Também informaram que assistentes sociais foram à residência do menino para oferecer apoio à família e que ele terá acompanhamento de profissionais da equipe multidisciplinar da escola a partir desta quinta-feira. Medidas tomadas por quem, hein? Vê pra mim, quem é? Hein? Secretaria Municipal de onde que é? Macaé. Secretaria Municipal de Macaé. Então, a Secretaria Municipal de Macaé, a escola chama-se logo Paulo Freire, hein? Logo Paulo Freire, grande educador, logo Paulo Freire a escola. Bom, a Prefeitura Municipal, então, através da sua Secretaria Municipal de Educação, está oferecendo para a criança apoio multidisciplinar, profissionais da própria escola. Para os pais aqui, ou a mãe, não sei, estão oferecendo aqui assistência social. E para a professora? E para o funcionário? E para merendeira? E para a diretora, que agora está suspensa, afastada, e pode ser exonerada? Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto, ouvinte. É uma coisa do nosso dia, tem a ver com criança, tem a ver com educação, tem a ver com a responsabilidade social que todos nós temos em relação a este assunto. Foi em Macaé, mas não é só lá não, hein? Macaé, porque foi pro vídeo aqui agora, hein? Deve ter muita gente ouvindo a gente. Eu já vi isso aqui na minha escola, já vi isso aqui no meu bairro, já vi isso aqui na minha rua. E eu quero a sua opinião, ouvinte. É agora. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM, de domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93, na 93 FM, na 93 FM. Eu vou dar um tempo para você, ouvinte, raciocinar em relação a esse assunto aí também. Nós vamos entrar no tema do debate de hoje daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse assunto que envolve essa escola, este aluno, estes pais, esta direção. E nós vamos ouvir aqui os nossos debatedores sobre o tema e também queremos ouvir a você, ouvinte amado. A questão toda, querida Edeni, é que a nossa ouvinte diz o seguinte, é que ela tá vendo a tia dela, e a imagem que eu criei aqui desse abismo é o retrato de alguém que está no caminho de morte, mas há um receio muito grande de se falar alguma coisa, porque tem-se, obviamente, receio das reações, ainda mais quando é uma pessoa meio brava, uma pessoa nervosa, violenta, não é? Até que ponto é certo alertar uma pessoa sobre os seus possíveis erros? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, J.R., bom dia aqui o pastor, meu colega de debate neste dia, a toda a nossa audiência, mais do que qualificada, a audiência 93. Quando você estava falando sobre o tema, como você sempre faz, a forma como você explana, você usou uma frase engraçada que realmente acontece muito. Tem gente que, se você for falar alguma coisa, a primeira coisa que ele fala é: vá cuidar da sua vida, vá mexer na sua vida. Aqui, o texto da nossa ouvinte, que está preocupada com a tia, me remeteu para Provérbios capítulo 14 e o versículo 12, que nos diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o final dele são os caminhos da morte. O que me alegra é que a nossa ouvinte consegue ver isso. A dúvida dela é o que faz, o que deixa de fazer. Por se tratar principalmente de alguém que lhe é chegado, eu não vejo
Dificuldade. Pode até ter alguma, até você citou essa questão da personalidade, porque quando a pessoa é mais calma, muito embora que esse negócio de ser mais calmo também é muito complexo, tem muito calminho aí, né, que mata as pessoas na unha, como algumas pessoas costumam dizer, mas enfim, pessoas, digamos assim, mais reservadas, as outras pessoas se sentem mais à vontade em lhes falar, mas eu acredito que se ela visualizou, acredito que até um sinal de Deus para que ela venha socorrer essa tia dela, né? Porque há caminhos que realmente, pra tia dela tá direito, mas ela tá vendo que vai dar em morte. Ô, pastor Jonatas, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. Também quero ouvir a sua opinião sobre este assunto, não é? Neste caso aqui é uma tia. Em geral, se é tia, é de dentro de casa, uma pessoa que tem um relacionamento, já tem ali uma caminhada juntos, já pode ser a tia pode ser uma bruxa, uma mulher nervosa, brava, mas ainda que ela reaja, a reação dela vai ser medida, né? Vai ser uma reação equilibrada. Eu quero ouvir a opinião do senhor sobre esse assunto. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia a todos os debatedores, bom dia, audiência da 93 FM. Aqui é um caso muito interessante porque não é uma pessoa estranha, né? É uma tia, como o JR acabou de pautar, é uma pessoa próxima. Ela tem uma liberdade para isso. E o caso é muito interessante porque ela ressalta aqui que isso pode gerar a morte da tia. Então é uma situação muito complicada. E eu gostaria de deixar fazer menção aqui em 2 Samuel, capítulo 12, a qual o Senhor envia o profeta Natã para despertar o rei Davi em uma situação. Então, o que ela precisa, independente da forma, até que ponto a gente pode se intrometer, eu acredito, devido à intimidade que ela tenha com a tia, ela tem que pedir direção ao Senhor e conversar com ela. Como o JR mesmo ressaltou, a tia dela está em meio a um precipício. Cabe a ela estender a mão e tirar a tia dela desse precipício. Agora, cabe a tia dela aceitar ajuda ou não. Ou não, né? Ela pode ficar muito brava e dizer, a sua vida, você toma conta da minha. Exatamente. Tomo eu, mas pelo menos o ouvinte fez a parte dela. Pastor Fábio Nunes, bom dia, seja bem-vindo. É isso mesmo, pastor? A dúvida da nossa ouvinte é, até que ponto é correto alertar uma pessoa sobre os seus possíveis erros? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes queridos. Eu caminho também nessa direção, JR. Eu prefiro... Tem uma frase, tem uns amigos militares que eles sempre dizem o seguinte, é melhor errar para mais. Eu prefiro correr o risco até da pessoa ficar chateada, mas não hesitar em orientar e falar, principalmente quando isso envolve a vida, né? Eu acredito que caso eu esteja cometendo um erro e talvez me envolvendo demais, eu acredito que a pessoa vai pontuar, né? Eu entendo também que os limites vai muito do relacionamento. Eu acredito que se a gente está aconselhando um filho, a gente vai prolongar esse negócio. Menino, olha isso aí, olha essas companhias. E você vai cada vez mais intensificar o seu conselho, porque você quer o bem do seu filho. Eu acredito que se eu vou interferir na vida de um vizinho, a gente já tem outros limites. Mas eu penso que se a gente pode alertar as pessoas, contribuir de alguma forma, e a gente deve fazer isso enquanto cristão, deve sinalizar, apontar, aconselhar, e é claro que o feedback acontece, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser que a pessoa diga assim, não se intrometa mais, e aí chegou o limite, mas eu penso que a gente precisa estar sempre proativo nessa situação. Tem um ouvinte nosso aqui que traz uma frase antiga, quem avisa amigo é, essa frase é boa, Edeni não conhece, que é muito nova, o pastor Jonatas conhece há muito tempo. Quem avisa amigo é aquela expressão que mostra esse empenho, né? O que você faz? Não fala? Agora, o ponto aqui é que é uma tia, né? E quando é um colega de trabalho, quando é uma pessoa da igreja, quando é uma pessoa do nosso relacionamento, que não é um parente, entendeu?
E tem parente, gente, que pelo amor de Deus, hein? Vamos à nossa pesquisa de hoje, porque a nossa pesquisa 93 de hoje vai nos dar uma impressão bem clara sobre esse assunto. Quer dizer a você que tem muita gente opinando sobre a questão do vídeo aqui. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse assunto. Quero convidar você a conhecer aqui a nossa página do Facebook, Rádio 93 FM aqui no Facebook. E já está aqui a nossa foto com o nosso irmão Harold de Oliveira. Ao lado está a nossa querida Edeni estrelando a nossa campanha hoje aqui do Outubro Rosa. Ao lado dela está o pastor Jonatas Barbosa. Eu estou ao lado dessas feras aqui na nossa foto aqui. Você pode, sob essa foto aqui no nosso post, trazer a sua opinião sobre o debate de hoje e sobre a questão do vídeo também. Quero ouvir a sua opinião aqui no nosso debate 93. Sua opinião é sempre muito importante, relevante e traz um significado muito grande para o nosso programa de hoje. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você costuma alertar as pessoas sobre suas possíveis más escolhas? 87% dos ouvintes por telefone afirmam que alertam sim. 88% deles no nosso site também alertam aí. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, a participação deles aqui pelo Facebook. Muita gente trazendo a opinião, dizendo, depende do grau de amizade. Aí eu falaria ou não, entendeu? Agora, sendo parente, tem que falar. Outro ouvinte dizendo, tem pessoas que só enxergam na própria dor. Alertar uma pessoa é uma situação difícil, cada pessoa tem uma reação, então eu prefiro ficar neutra, diz aqui outra ouvinte trazendo a sua opinião sobre esse tema. Não faço com os outros o que não quero que façam comigo. Quando eu quero opinião, eu peço, mas quando se está à beira de um abismo, geralmente quem vai cair não vê, mas quem está de fora vê e deve alertar por pelo menos uma vez e depois é questão de escolha das pessoas quererem cair ou não. Eu quero agradecer a participação dos nossos ouvintes, sempre aqui conosco, aqui no Facebook da Rádio 93 FM, também aqui no nosso WhatsApp, que é o 96803-8319, 96803-8319, pelo telefone 24610093, 24610093 e também aqui no nosso e-mail debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, quantas vezes isso deve ser feito? Vocês disseram aqui que depende. O pastor Fábio, pelo que eu entendi, disse pelo menos uma vez. Pelo menos. Pelo menos uma vez. Se vai dar certo ou não, a vida segue aí, vamos falar, não vamos falar, quantas vezes deve ser feito e quando falamos e depois ainda somos vistos como errados na história, porque tem gente que transfere, né? Joga a responsabilidade. Existem também, companheiros, vamos fazer um parênteses aqui, tem gente mais interessada na minha vida do que eu mesmo, não tem não? Hein? Tem não? Tem gente? Tem. Edeni, mais interessado na sua vida do que você mesma? Com certeza. Como é que a gente faz um discernimento disso aí, hein? JR, tem gente que pode já ter falado coisas que eu nunca fiz na minha vida, pode ter dito que eu disse coisas que, aliás, eu sei de pessoas que já disseram coisas que eu nunca nem pensei em dizer, em fazer, mas aí a gente entrega para o Senhor, porque o tempo já se diz que é o Senhor da razão e o nosso Deus é o dono de tudo, e eu sempre digo que Deus sabe quem é quem, mas com certeza, nessa questão aí de quantidade e de intensidade, eu acho que é por isso que veio da questão da pessoa não gostar que se fale, ou que se lhe dê conselho, eu acho que daí que surgiu o ditado que se conselho fosse bom, seria vendido, não seria dado, né? Mas o ser humano, por isso que eu sou apaixonada pelo ser humano, né? Ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele é persistente, insistente. Mesmo que melhor fosse vender do que dar, ele vai lá e dá. Entendeu? Ele insiste. Por quê? Porque ele acredita que o outro pode receber. Mas Provérbios, no capítulo 12 e o versículo 15, ele diz que o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho sábio é. A dificuldade é se encontrar gente sábia. Né? A própria palavra também diz que se você corrige o tolo, você ganha ele como amigo. Se você corrige o sábio, você o ganha como amigo. Ele passa a ser o seu amigo. Se você corrige um tolo, acontece isso aí que você falou. Ele inclusive, distorce a situação, ele inverte, porque ele é tolo. Mas se eu for viver nesse parâmetro, eu não faço o que é certo. Porque senão a gente não faz mais nada. A gente, inclusive, não prega a palavra.
né? Porque o mundo jaz no maligno, mas aí cabe a minha decisão de fazer o que é certo, porque é certo, não por se o outro vai receber ou se o outro não vai receber. Eu acho que quem está disposto a isso não deveria se preocupar muito com mas isso. Vocês não acham que a gente está vivendo um tempo de muito individualismo? E aí a preocupação com o outro acaba sendo pequena, ou quando ela existe, não estou dizendo todo mundo não, em alguns casos a pessoa só está interessada, não é no outro, é nela mesma, ela está projetando para o outro uma atividade. Olha, eu me divirto vendo a vida dos outros, tomando conta da vida dos outros. Quem é que não conhece aquela pessoa que fica na janela, que acompanha seus passos, que hora que você sai, que hora você chega, hein? Tô falando isso aí, você já viram? Deve ser algum filme, né? Que eu tô imaginando aqui. Vida real. Fora do Brasil. Não, isso acontece. Acontece sim, a gente percebe e é um problema sério, porque às vezes tira conclusões sem conhecer os detalhes e dá informações que não deveriam dar com parte da informação. Meu Deus. É sério isso, meias verdades. Eu costumo dizer que meias verdades é uma mentira inteira, né? Verdade. E complica muita coisa. Complica dentro da igreja, complica dentro das instituições, complica dentro da empresa. Esse tipo de gente é perigosa e é bom se manter afastado. Ao mesmo tempo que a gente vê dentro da sociedade essa privatização do ser, que é esse individualismo que você está colocando, a gente precisa também, por outro lado, entender que o nosso conceito de vida é o conceito que está inerente na própria igreja. Igreja é ajuntamento. É um movimento de pessoas que se unem e que compartilham a vida. Eu creio que a ideia de igreja vai na contramão daquilo que a sociedade hoje entende, que é essa privatização do ser, ninguém se mete na minha vida, não quero interferências, não quero ouvir os teus conselhos. Isso é muito forte, essa busca pelo individualismo, isso vai gerando relacionamentos cada vez mais distantes e relacionamentos que não influenciam muito, e alguns são por interesse, inclusive esses que surgem de pessoas que querem interferir na tua vida. O negócio dele é jogar com a sua vida. Agora, por outro lado, quando a gente olha para a igreja do Novo Testamento, a gente vê um conceito de vida comunitária. A gente vai ver os irmãos vendendo as coisas para que outros não tenham necessidade. Então, tem zelo um pelo outro, né, pastor? O zelo. Mas não é para tomar conta da vida do outro, é gente com amor pelo outro. Sim, é o princípio do amor, é o princípio do cuidado, é entender que aquilo que afeta o meu irmão me afeta. É chorar com quem chora, é se alegrar com quem se alegra. Tem gente que não se alegra porque o outro foi promovido. Na verdade, ele queria aquela promoção. Tem gente que faz oração contrária. Ué, imagina, Senhor, aquela vaga é minha, o Senhor não pode dar para aquele. E a gente vai percebendo esse tipo de situação, característica dessa privatização do ser, que vai ferindo a natureza da igreja. Participação dos nossos ouvintes aqui por telefone, ouvinte Dinha Uma dizendo, Ezequiel 33 fala sobre a função do atalaia. Ele deve avisar sobre o perigo. Se a pessoa não se der por avisada, o seu sangue virá sobre a sua cabeça, mas se ela se der por avisada, salvará a sua vida. Nossa função é avisar, e a de aceitar ou não é a função do outro. Pastor Jonatas, essa perspectiva do atalaia é um pouquinho diferente, porque o atalaia, ele tinha uma responsabilidade comunitária, era a função dele, né? Tava na responsabilidade dele. Olha, sua função é avisar, tá vindo alguém aí, tem alguma dificuldade, não é exatamente isso, mas o senhor consegue aplicar a perspectiva de um atalaia para a gente hoje, no sentido de avisar o outro se o outro está indo bem ou se o outro está indo mal? Qual a sua opinião? Sim. Foi como eu mencionei aqui a respeito do profeta, né? O profeta foi um Natan. rei, uma responsabilidade muito séria. Né? O rei poderia aceitar ou não. Né? Mas quando Deus está na frente, não tem como dar errado. Quando Deus, quando nós ficamos sabendo de alguma coisa, do mal proceder de alguém, principalmente de um íntimo, como nós mencionamos aqui, primeira coisa que nós devemos fazer é pedir direção do Senhor. É o que às vezes, muitas das vezes, surge problemas em cima disso, o não buscar a direção do Senhor. Se eu fico sabendo de um problema de alguém, principalmente de um íntimo, e se eu busco a direção do Senhor, o Senhor me impulsiona a ir a essa pessoa, com certeza vai dar tudo certo. Eu tenho que ir, eu não posso me omitir. Eu tenho que ir.
Eu tenho que falar. Independente se a pessoa vai aceitar ou não vai. Independente de que, como a pastora falou, né, a pessoa pode ter uma reação brusca. Você não tem nada a ver com a minha vida. Né? Mas eu fiz a minha parte. Fez a parte dele. Eu não posso me omitir. O ouvinte de Comendador Soares aqui, por telefone também, dizendo: meu filho tem 19 anos. Olha, uma situação diferente. Está se envolvendo com coisas erradas. Eu sempre tento orientar, mas na cabeça dele eu sou do contra. E as amizades dele é que estão certas. Fico sem saber se devo continuar insistindo ou deixar ele assumir as consequências das suas escolhas, pergunta nosso ouvinte. Aí é mãe, né, gente? A minha orientação, minha irmã, continua. Isso que continua. Eu ia falar. Faça o máximo que você pode fazer para orientar esse menino. Você não tem como fazer tudo, porque o tudo envolve as decisões dele. Mas faça o máximo para que você possa botar a sua cabeça no travesseiro tranquilo e você exercer o seu papel de mão. Então faça, use os recursos, tente orientar, tente conversar de repente com pessoas que possam auxiliar você nesse processo. Quem sabe alguém na igreja pode se aproximar desse menino, mas faça o máximo, é o seu papel, é o seu filho, é a vida dele, e eu creio que Deus confiou isso a você. E de filho não se desiste, né? De filho não se desiste. Ainda, eu acredito que ainda que ela queira, ela não vai conseguir isso. Agora, é fato que o que ele plantar, ele vai colher. Isso aí ela não precisa nem se preocupar, mas continuar orientando é o papel do pai, né? Deus deixou os pais exatamente para isso, para instruir os filhos. Ouvinte de Irajá: quando não tenho intimidade e a pessoa toca no assunto, eu falo, mas se eu tiver intimidade, aí que eu falo mesmo. Várias pessoas já me agradeceram por lá na frente reconhecerem que eu estava certa ao avisar. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes. Essa não tem medo. Né? Ela não tem medo e ela sabe usar a intimidade, né? Porque há um ditado por aí que dê dinheiro, mas não dê intimidade. Tem gente que realmente é assim, é melhor você dar dinheiro para ela do que dar intimidade. E aí a gente entra na maneira de falar e a hora de falar. Talvez sejam dois segredos bastante difíceis de serem colocados em prática, né? Então vamos imaginar uma situação hipotética aqui da necessidade de vocês conversarem com alguém, tá certo? E aí não é a questão ministerial, não é a questão de ser uma liderança espiritual, você é um amigo, um vizinho, uma pessoa que não está sob sua responsabilidade direta do ponto de vista espiritual, mas alguém que você queira ajudar. Qual é a forma certa? Tem hora certa? Tem maneira certa? Porque vocês sabem muito bem que teve gente que já deu muito furo, né? Com essa história de um camarada que viu um amigo dele conversando com outro cara, e quando o outro cara saiu, ele chamou esse amigo dele e falou assim: ó, rapaz, cuidado com quem você tá conversando aí. Eu vi você conversando com um cara, esse cara tem cara de drogado. Cara não, esse cara tem cara de traficante, drogado e é traficante, você cuidado com o que você fala. Aí o camarada chegou e disse: é meu irmão. Aí eu falei: ô, rapaz, que dia é hoje mesmo, hein? Entendeu? Tá entendendo? Quer dizer, que às vezes é um furo tão grande, porque não houve não houve uma conversa anterior, não houve um diálogo anterior. Então tem hora, tem forma. Que pensam vocês? JR, eu acho que um dos princípios para se ter uma conversa assim é você sair do achismo. Eu não posso ir falar com alguém com base naquilo que eu acho. Para eu alertar alguém, eu tenho que ter certeza de fatos, eu tenho que ter dados concretos. Eu não posso ir falar com alguém achando, porque aí eu estou dentro de mim, eu estou falando daquilo que é meu, eu não estou embasado na palavra. É importantíssimo que você vá embasado na palavra, não interessa se é cristão, se é não cristão. É o nosso manual de fé e de prática, é a nossa regra de vida, então eu tenho que estar embasada, entendeu? Então, assim, tem que ter um momento, porque você não é em qualquer hora que se fala. A palavra de Deus, em Provérbios mesmo, diz que como maçãs de ouro, servidas em salvas de prata, é a palavra dita a seu tempo. Então, é a própria palavra, nos diz que há um tempo para se dizer certas coisas. E da nossa boca pode sair a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, mesmo com boas intenções, porque, né, tem pessoas que são cheias de boas intenções, ainda assim é preciso saber o que vai se falar e o momento que vai se falar. E uma coisa que se deve evitar: não jogue indiretas, não jogue piadinhas. Ao invés de você trazer para perto, você vai afastar. Ao invés, você vai ficar totalmente longe do seu propósito, que é conseguir. Eu acredito que quem tem realmente a intenção de ajudar
tá totalmente fora desses caminhos, porque se é para ajudar, tem que saber como se vai se conduzir também. Tem que ser tratado com seriedade, né? A questão não é muito fácil. E a gente vai observando a nossa própria conduta e a nossa história de vida. Eu confesso que em alguns momentos eu perdi a oportunidade de alertar pessoas estranhas. Por estar enxergando algo, percebendo que aquela pessoa vai ter um problema, mas aí você fica assim, falo ou não falo? A falta de intimidade. Interfiro ou não interfiro? Né? E hoje eu tenho um seguinte posicionamento, e é pessoal. Hoje eu pago o preço de falar. Como essa pessoa vai interpretar, eu não sei. Eu já abro mão disso, porque eu já vi situações acontecerem e eu podia ter alertado, eu podia ter sido alguém que iria evitar o problema na vida daquela pessoa e não fui usado. Então, eu entendo que tem que ter tudo isso. O cuidado, analisar, saber como falar. Querido, senta aqui, olha só, eu só estou falando porque eu estou preocupado, você não me interpreta mal, mas eu estou enxergando isso, isso e isso. E se isso procede, você toma cuidado. Agora, se não procede, esquece tudo que eu estou falando, mas eu faço questão de alertar você. Todo o cuidado, todo o preparo, a seriedade da questão. Exatamente. E deixando bem claro que a intenção é a preocupação com o outro. O risco maior é de não falar, a pessoa se dar mal e você sentir corresponsável. Sim. Porque você tinha toda a oportunidade para falar e não falou. Você enxergou, você Pastor viu. Jonatas, o senhor destacou a frase que inclui aqui o texto de Tiago 4:17, né? Quando me calo vendo alguém morrendo por escolhas erradas, estou pecando, como diz Tiago 4:17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, comete pecado? Pergunta o nosso ouvinte. Sim, destaquei, é muito interessante, porque ainda entra a questão de quando eu sei que aquilo é errado, se eu tenho a oportunidade. Aqui os irmãos aqui citaram a questão de tempo. Eclesiastes 3:1 fala que tudo tem seu tempo determinado, é tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Sim, eu tenho que esperar a oportunidade, tenho que esperar o tempo, mas eu tenho que falar. Porque se eu não falar, se eu não alertar, e essa pessoa padecer, como aqui é a situação da tia, da ouvinte, eu posso pagar o preço por não ter alertado a pessoa. Eu posso pagar o preço de não ter dado o recado que o Senhor mandou eu fazer. Então, eu acredito muito nesse versículo quando fala que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu estou pecando. Porque se eu estou alertando alguém para o bem, eu estou fazendo bem. E se eu não fizer, eu estou me omitindo. E eu estou pecando. Muito bem, quero agradecer a opinião dos nossos companheiros aqui sobre esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. Para você que tem aí observado, quer ajudar, tá com a melhor das intenções, já ouviu aí, hein? Sabedoria, discernimento, orientação que vem da parte do Pai. Com certeza Deus vai te orientar e trazer isso de maneira sólida e clara para sua vida. Um outro assunto que eu quero tratar com os companheiros aqui é a respeito desse vídeo. E a opinião é sempre muito importante de cada um, opinião respeitada de um lado, de outro, democraticamente, como precisa ser. Esse vídeo, os ouvintes estão acompanhando, um vídeo que mostra o menino derrubando móveis e objetos numa escola. Não sei se aquilo era uma sala de aula, era uma sala de direção da escola, não sei o que é aquilo. Mas tá aí, você já deve ter visto isso aí, se não viu, a cena é essa, a cena foi registrada por funcionários da escola que nada fizeram. As frases eram: deixa ele, a gente não pode bater nele ou segurá-lo, diz uma funcionária. Quero saber da orientação educacional, da assistência social, o que a gente faz com uma criança dessas, questionou outra. No fim das contas, os professores até ameaçaram acionar a polícia. Adulto, o que a gente faz? Chama a polícia? Não faz? É um momento de desespero. Você pode ver isso aí, que é um momento em que a dificuldade é tão grande e é um choque tão impressionante. Esse caso ocorreu na Escola Municipal Paulo Freire, logo Paulo Freire, na cidade de Macaé. De acordo com a Secretaria de Educação do município, o menino tem 7 anos e é aluno do primeiro ano do ensino fundamental. Primeiro ano, o menino tá quebrando a banca. Primeiro ano, hein? A secretaria não informou quando o caso ocorreu, o vídeo é de ontem, mas diz que soube do fato nesta quarta-feira, que foi ontem. Segundo o órgão, a direção geral ficará afastada da escola enquanto as investigações estiverem em andamento, ou seja, quem está agora sob suspeita é a direção da escola.
Também informaram que assistentes sociais foram à residência do menino para oferecer apoio à família. A família está precisando de muito apoio. E que o menino, terá acompanhamento de profissionais da equipe multidisciplinar da escola a partir desta quinta-feira, mais conhecido como o dia de hoje. Este programa acontece ao vivo na quinta-feira, 29 de outubro de 2015. Eu quero começar ouvindo a opinião dos companheiros aqui sobre esse assunto, lendo aqui a opinião de vários dos nossos ouvintes, professoras acompanhando a gente. Uma delas diz: sobre o vídeo da criança, infelizmente essa é a nossa realidade. Sou professora e já presenciei comportamentos parecidos. Sinto muito pelo afastamento da diretora e acho isso um absurdo. Muitos diretores e professores estão sofrendo em sala de aula e a sociedade e os governantes não enxergam isso. Ser professor hoje está sendo muito difícil, pois além de ensinar, muitas vezes temos que educar, onde educação deveria ser de casa. A criança precisa de ajuda, mas os educadores também. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes que é professora. Outro ouvinte: a lei está formando cada vez mais delinquentes e os pais não educam seus filhos. Esse menino precisa de varada, diz aqui o ouvinte. Tá bravo, hein, ouvinte? Calma aí, ouvinte. A escola educa os alunos. Agora, quem educa os pais? Possivelmente, se a mãe chegar à escola, ela chega e acaba de quebrar o restante. Outro ouvinte: isso é resultado da tal da lei da palmada. Pais e professores, diz outro ouvinte, formam uma equipe a fim de dar suporte para a criança. E aí, companheiros, ouvindo inicialmente a opinião dos queridos debatedores de hoje. O assunto é complexo demais. Envolve a estrutura familiar, envolve a estrutura pedagógica, envolve o Estado em si, envolve toda a estrutura do Estado. Não é uma coisa simples de resolver. Eu não acredito que de repente a palmada vai resolver naquele exato momento. Eu não estou falando contra que a palmada, mas eu acho que é uma série de coisas que precisam ser ajustadas para que a gente não olhe para aquele comportamento. Eu assisti o vídeo, é assustador, o vídeo é assustador, e a gente ouve agora um profissional pelo e-mail dizendo que isso é a rotina. É corriqueiro. Então nós estamos com um problema de Estado, né? Aí eu creio que tem que envolver o Conselho Tutelar, né? Como a gente trabalha com esses professores. Os professores estão cada vez mais frequentando os consultórios, estão cada vez mais tomando tarja preta. Há um número grande de professores, profissionais da educação abandonando o magistério. E a gente ouve isso através dos meios de comunicação, a gente ouve isso através das reportagens, cada vez mais se coloca diante da mídia e cada vez mais a gente percebe que a coisa não tem jeito. É difícil dar uma opinião, mas eu penso que passa pela questão da reformulação familiar, passa por uma reformulação pedagógica para entender a realidade do momento e passa por uma reformulação do Estado. Corroborando a sua opinião, pastor, aqui um ouvinte dizendo: sou aposentado por invalidez. Por causa dessas coisas, muitos de nós ficamos com problemas de nervos, o nosso salário diminui quando nos aposentamos por invalidez, alguns pensam até em suicídio. Isso é uma vergonha. Estudamos tanto para mendigar, diz aqui um professor aposentado. JR, por ser cristã, como serva de Deus, quando nós falamos assim, sempre alguém fala: lá vem esse povo falar de oração e só fala de Jesus. Gente, se a gente não orar, porque o que é que eu observo? Como é que está a nossa sociedade hoje? Né? Como é que estão vivendo as pessoas? Cada vez mais afastadas de Deus, não querendo saber em viver a palavra do Senhor. Porque aqui, a palavra de Deus me diz, hoje eu estou focada aqui em Provérbios, porque ele me dá muita base para tudo que eu estou falando. E no capítulo 22 e o versículo 6, muito conhecido, nos diz: instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E logo abaixo no versículo 15 diz: a estultícia está ligada ao coração do menino. Isso é palavra de Deus.
mas a vara da correção a afugentará dele. Ninguém está aqui fazendo apologia à pancadaria, porque ninguém é doido, ninguém é maluco, mas é bíblico. Eu não posso correr, eu não posso fugir disso. A própria palavra de Deus ensina a se corrigir. Eu fui corrigida muitas vezes, e muitas vezes até porque eu estava rindo dos meus irmãos que estavam sendo corrigidos, porque antigamente tinha isso. Se rir, vai apanhar também. E não morri, não tô aqui, não tô traumatizada, não sou maluca, entendeu? Sei muito bem como vou educar meus filhos. Então isso é a palavra de Deus, não tem para onde correr. Tem sim a questão do Estado, mas tudo se começa em casa. A partir do momento que se a palavra me diz que o menino precisa ser instruído, então tá faltando instrução no pai, da mãe, não tem, né, como a gente fugir disso. E só para encerrar a minha fala, sem a palavra de Deus, ou você obedece, ou você paga a consequência, você colhe o que planta. A própria palavra diz que está... Eu olhei o vídeo e depois fui para essa palavra e ficou claro. Olha só como a palavra, ela é atual. A estutícia, você olha para aquela criança, uma criança de 7 anos agindo como se fosse, né, é forte o que eu vou falar, mas como se fosse um marginal adulto. Você fica parado ali e aí você vai para a palavra, o que ela diz? Olha, isso é estutícia, precisa de vara para ser corrigido. Sou professora, diz aqui outro ouvinte, sou professor e sei bem o que é isso. Essa criança é fruto de uma sociedade doente e permissiva. Nossas crianças estão sendo um referencial, estão sem um referencial, vivem abandonadas em suas casas. Infelizmente, nós professores não podemos nem tocar na criança. Se tocarmos, enfrentamos um processo e ainda perdemos o direito de lecionar. Acredito que o ser humano precisa de limites para não acontecer o que observamos aí nessa cena, diz outra professora acompanhando a gente, trazendo a sua opinião. E eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, mas tem muita opinião aqui, hein? Tem muita gente. Quero ouvir o senhor, pastor Jonatas. Hoje em dia estão jogando, como o JR acabou de falar, estão jogando os pais hoje em dia estão jogando a grande responsabilidade de educar o filho ao professor. Só que algo interessante, JR, eu me recordo da minha época de criança, época de colégio, é que na minha época, isso há 15, 20 anos atrás, estou com 33 anos, o professor, o educador, ele exercia uma autoridade na sala de aula. A autoridade é essa que a justiça tirou. A autoridade é essa que, no lar, a justiça já tirou essa autoridade do pai e da mãe de educar, como a Emine acabou de citar, né, a questão do não reter a vara ao filho, né? Claro, a gente não está falando em espancar. Não, pelo amor de Deus. A gente está falando em espancamento, não está falando em espancar o filho, mas correção. E nos dias atuais, devido à questão da lei, da palmada, e até antes dela, a justiça tem tirado a autoridade do pai e da mãe. E hoje em dia, um professor, um educador, uma direção no colégio, como o próprio vídeo aí nos mostrou, nos impactou, né? Uma forma que um diretor, um professor, ele não pode falar um pouquinho mais alto, quanto mais encostar numa criança. Eu na minha época de criança, a gente tinha, né, milho. Eu sempre fui um aluno, graças a Deus, estudioso, mas levado. Eu tomei reguada na mão e tô aqui. Minha mãe nunca foi no colégio. O senhor tem quantos anos, pastor? 33 anos. O senhor tem 33? O senhor tá enrolando a gente aí, porque negócio de régua aí é palmatória, né? Aquela forma palmatória. Domingo eu não peguei, não. O senhor é mais antigo do que tá falando aí. Opinião dos nossos ouvintes aqui, ó. Uma delas aqui dizendo, olha, a respeito do vídeo, acredito que alguns dos responsáveis que estavam ali, eles deviam ter interferido na situação quando ficam filmando e dizendo, deixa ele, não segura, acabou incentivando o menino a continuar as coisas no chão, é o que diz aqui uma de nossos ouvintes aqui no Facebook, aqui no WhatsApp, várias opiniões, uma delas dizendo aqui, uma mãe dizendo, eu vivi isso com o meu filho, desde os 3 anos até os 7, quando ele foi diagnosticado como bipolar. Todos os dias eu era chamada na escola porque meu filho tinha este surto de quebrar as coisas, bater nas crianças, totalmente violento. Em casa ele ficava calmo, mas quando tinha que ser corrigido, ser contrariado, ele surtava, pois é uma das características do bipolar. Hoje ele é medicado com psiquiatra e psicólogo e toma remédio, mas hoje ele já está com 13.
E lembrando que todos sofrem. Eu sempre sou presente na vida do meu filho e procuro me unir à escola para juntos melhorar a vida dele. Hoje ele faz tudo normal, é claro que às vezes ele tem umas recaídas, mas ele melhorou bastante graças ao nosso Deus, quanto o ouvinte está em Santíssimo acompanhando a gente. Quer dizer, duas opiniões aqui, uma de alguém dizendo assim, não devia ter, deviam ter feito algum tipo de interferência, e a outra, a mãe dizendo, o meu filho foi diagnosticado, ela olhou para o vídeo e viu o filho. Entendeu? Então disse, olha, o meu filho foi diagnosticado como bipolar. Será que essa criança não tem uma doença? Não é uma enfermidade? Ou seja, se é uma enfermidade, não tem a ver com vara, não tem a ver com disciplina, tem a ver com medicamento. E aí? E aí, JR, essa é uma realidade de uma mãe que tem um esclarecimento, de uma mãe que tem acesso ao médico, de uma mãe que tem condições de manter o remédio ao longo do mês. Qual é a realidade dessa outra criança? A gente não vai falar da criança em si, né? A gente preservar essa criança, mas crianças naquela situação, daqui a 5 anos estão fazendo mais crianças que vão surgir nesse mundo dentro das mesmas situações. A gente cobra agora da família, mas que famílias foram essas que colocaram essa criança no mundo? Também são famílias desestruturadas. É por isso que eu estou dizendo que o problema é muito complexo. É muito complexo essa realidade geral. Por isso que eu disse que é um problema também de Estado. Sim, mas eu ia falar sobre essa questão de Estados, porque nós vivemos num país onde não há lei. E as leis que existem, não há leis é modo de dizer. É porque as leis que existem, elas não são cumpridas. Eu estava assistindo, eu não lembro se foi o Fantástico ou Domingo Espetacular, e o meu coração ficou cortado de ver que uma moça atropelou 2 trabalhadores, eles estavam trabalhando, ela saiu, bateu numa árvore. Eu vou dizer o que eu vi pelo vídeo, que a pessoa que tentou socorrer, ela disse que ela gargalhava, que ela disse, eu preciso fugir do local porque eu matei 2 pessoas, e essa moça não está presa. Essa moça, eu não preciso que aconteça na minha família para sentir a dor de quem hoje perdeu um pai, que foi passado a esposa e o filho de uma das vítimas, e o menino dizia, eu quero meu pai de volta. E isso me corta o coração. Por quê? Porque além do menino ter a perda, ele vê pela televisão que a assassina, porque querendo ou não, é tido como sem intenção de matar, mas ela estava embriagada. É bom ressaltar aqui, se alguém sai com um veículo embriagado, para mim há intenção de matar, é falta de responsabilidade. Aí eu vivo num país onde essa menina paga 15 mil reais de fiança e simplesmente fica livre. Ouvinte da Rocinha dizendo, conheço uma família que paga a escola para o filho de 6 anos e a criança não para na sala de aula. E os pais acham que tá tudo certo, porque eles pagam o colégio. E aí o filho pode fazer o que quiser. Conta aqui um ouvinte da Rocinha acompanhando a gente. Outra ouvinte participando por telefone agora da Ilha, dizendo, eu era professora e já fui agredida e xingada a ponto de ficar traumatizada e rasgar o meu diploma e não conseguir mais entrar em uma escola. Trabalhei de balconista e hoje estou desempregada, conta mais uma de nossas queridas ouvintes aqui que trabalhou como professora. Outro ouvinte, escutem as opiniões, né? A culpa é dos pais que não sabem educar. A escola não tem nada a ver com isso. Outro ouvinte dizendo, estou estarrecida, o errado é certo e o certo é o errado. Precisamos fazer uma campanha para a diretora não ser punida. O Estatuto da Criança e Adolescente amarra as nossas mãos. Não estou dizendo que devemos repreender com dureza, mas ver um aluno destruir uma instituição e não poder detê-lo é um absurdo, contra o ouvinte. A escola sempre é penalizada, eles não bateram, não machucaram, não entendi porque estão crucificando os profissionais. Essa criança está precisando de pais para educá-la. É lamentável que uma criança nessa idade tenha um comportamento desses, com certeza é fruto ou falha de limite dos pais. É revoltante ver nosso país dando valor a tudo que está errado. Uma criança mal educada recebe benefícios. Outro ouvinte, há pais que não aceitam crítica em relação aos seus filhos e colocam o problema no ambiente e se fazem de vítimas e o professor se torna o perseguidor. Algumas das opiniões que nós conseguimos ler aqui, muitas outras opiniões, muita gente encaminhando seu posicionamento. Agora, se eu posso resumir, há uma indignação, não é isso?
Eu acho que, fala ali, Marcelo, eu acho que o ouvinte ele tá se sentindo indignado, porque todos nós temos um carinho especial com os professores. É lógico, evidente que tem professor mala, não tem não, professor mala? Tem muita gente chata, muita gente exagerada, muita gente complicada, não resta dúvida. Mas a figura do profissional da educação, tão desgastada financeiramente, tão desgastada em seu status, né? Socialmente hoje, ele não tem o menor respeito, as autoridades não estão preocupadas com a remuneração deles, como poderiam estar ou como deveriam estar. É uma classe que fica cada vez mais desamparada e a gente já sabe disso tudo. Agora, viver isso dentro de sala de aula, quando você lida com adolescente, você diz, é adolescente, tem uma fase complicada. Agora, se não tratar disso na infância, você imagina, solta esse menino. Solta esse menino. Agora vamos imaginar o seguinte, ô irmãozinho, vamos imaginar que esse menino está na nossa igreja. Vamos imaginar que esse menino pegou a escola bíblica lá, pegou aquela salinha que foi construída com dízimo e oferta, com a batalha, com o esforço de todo mundo e resolveu botar pra quebrar. Se tiver na igreja, não vão dizer assim, tá endemoniado. Não vão dizer, ou não é? Hein? O cara pega a Bíblia, o menino pega a Bíblia, como ele fez ali, joga pro teto, ele diz, está endemoniado, chutando a Bíblia, jogou a Bíblia, é a tendência que a gente tem. A tendência que a gente tem é essa. Se é numa escola, nós estamos com uma outra dificuldade. O fato é, Marcela, qual foi a opinião dos nossos ouvintes, ou quais foram? Todos os nossos ouvintes são unânimes aí em dizerem que eles acreditam na falta de limite dos pais. Eles falam todos, olha, a educação tem que começar em casa, e aí os pais estão deixando de educar, transferindo a responsabilidade para a escola, mas a escola, muitos professores, muitos pedagogos, estudantes de pedagogia falando que por causa aí do ECA, né, desse estatuto, eles não podem fazer nada diante dessas questões, e se de repente se levantarem ou levantar a voz, já são penalizados. Então, muitos, como disse o pastor Fábio, estão optando por largar o magistério, e aí entram alguns ouvintes que eu acho que a maior indignação é essa, é o fato de que os profissionais estão sendo penalizados, a família está recebendo todo um apoio, e talvez não tenha havido um posicionamento da família em, de repente, se unir à escola e dizer, olha, meu filho está com problema, vamos juntos então tentar uma solução. Essa acho que é a maior revolta no caso de pais acharem que os filhos são intocáveis, os filhos não erram, e alguns até levantam essa questão de que muitos na própria escola bíblica dominical, quando os professores fazem reclamação, eles dizem, mas o meu filho não faz isso. Ouvinte dizendo, em questão do vídeo, na escola da minha prima, tem mães que entram gritando assim, sai da frente, que eu sou mulher de bandido. Tem mesmo. Quem mexer com meu filho, vai ver. E aí, o pessoal diz, é melhor não mexer com essa criança e com essa mãe. Isso acontece, eu sou filha de professora aposentada e ela mesma já passou por 2 vezes por questão de ameaça se fosse reprovar um filho desses. Essas opiniões, gente, são fundamentais para o nosso entendimento, para a formação da nossa consciência sobre esse assunto. É um tema do nosso dia, não poderíamos nos furtar de trazer aqui a opinião dos nossos ouvintes. Veja que bombou aqui, realmente as pessoas querem discutir esse assunto. Eu quero agradecer as opiniões sinceras dos nossos debatedores, a experiência de cada um ajuda a montar essa história toda. E quero só relembrar, a escola é a Escola Municipal Paulo Freire, na cidade de Macaé. E de acordo com a Secretaria de Educação do município, o menino tem 7 anos, é aluno do 1º ano do ensino fundamental. A secretaria não informou quando o caso ocorreu, mas disse que soube do fato nessa quarta-feira. Segundo o órgão, a direção geral ficará afastada da escola enquanto as investigações estiverem em andamento. Também informaram que assistentes sociais foram à residência do menino para oferecer apoio à família e que ele terá acompanhamento de profissionais da equipe multidisciplinar da escola a partir desta quinta-feira. Esta é a realidade. Suponho eu, aí é uma hipótese, eu não conheço ninguém, é a menor ideia quem são as pessoas envolvidas. Mas tinha pelo menos naquela sala ali, se eu não tô errado aqui, devia ter pelo menos umas 6, 7 pessoas naquela sala ali. Eu tenho a impressão que se a diretora for suspensa, todo mundo ali para também em solidariedade a ela. E se essa escola for uma escola séria,
Se os outros pais estiverem lá nessa escola e nós somos ouvidos lá, estou dizendo isso que a rádio chega, é uma retransmissora, as pessoas nos acompanham lá, quero agradecer pela audiência. Eu tenho a impressão que os outros pais vão se posicionar ao lado da diretora. Estou dizendo que ela é santa não, hein? Pode ser que ela tenha outras dificuldades lá, os professores têm outras dificuldades, até uma hora boa para poder resolver um monte de coisa, mas peraí, se a senhora vai ser punida por causa disso aí, é isso mesmo, gente? Bom, as investigações vão andar, naturalmente, como um assunto leva a outro assunto. Amanhã a gente já não sabe mais o que está acontecendo, porque daqui a pouquinho as pessoas não falam mais, a gente não tem mais acesso a essas investigações. Algumas delas, elas param, elas simplesmente são engavetadas, elas somem. É como se tivesse só, tá resolvido aqui, vamos deixar como tá, mas eu tenho a impressão que os professores dessa escola e pais, querido pai, escuta bem, pai, esse menino quebrou ali aquela sala, tá certo? Agora imagina bem ele batendo no teu filho, imagina ele batendo na tua filha, imagina ele enchendo o teu filho de soco, quebrando os dentinhos de leite dele. Imagina esse menino, se essa escola tem altura, esse menino empurrando uma criança para baixo de uma escada. Imagina essa criança atravessando a rua, esse menino fazendo qualquer coisa. Então, não é com a professora só não, é com todo mundo. O risco aí é para todo mundo. E se tem pai e mãe envolvido nessa história, é preciso analisar. Eu acho que todo mundo aí precisa de cuidado. A criança precisa de cuidado, a criança precisa de atenção, como os pais precisam, mas não deixa a direção da escola e os professores fora disso. Os professores neste estado, e vou dizer mais, os professores neste país estão sendo deixados de lado num ambiente enlouquecedor, gritarias e berros dentro de sala de aula, ameaças, não é ameaça, vou brigar com você, vou te denunciar, ameaças de morte, hein? Sala de aula, escola. Cada dia mais nós temos que pregar o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo ele muda a cultura, o Evangelho de Cristo ele muda totalmente esse ambiente e nós precisamos continuar anunciando o Evangelho de Cristo, e uma das práticas do Evangelho de Cristo é sede por justiça, é isso aí que tem que ser feito. Vamos à pesquisa de hoje. Pesquisa 93. Você costuma alertar as pessoas sobre suas possíveis más escolhas. 91% dos ouvintes por telefone afirmam que sim, 88% deles também fazem a mesma coisa. Obrigado, queridos ouvintes, pela participação no nosso debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas e o debate 93. Ouvindo a sua opinião, ouvinte amado, sobre esse assunto, nós temos aqui também outro ouvinte e amanhã dia 30 de outubro, nós vamos estar conversando sobre a reforma protestante, cuja data de celebração é dia 31 de outubro, mais conhecido como próximo sábado, né? Nós vamos ter um debate especial sobre esse tema, qual a importância da reforma protestante na história e para a igreja hoje. Neste aniversário da reforma, o que devemos celebrar e também aprender? A igreja hoje precisa de uma nova reforma? Alguns métodos combatidos naquela época são hoje praticados na maior normalidade? Perdemos o equilíbrio? Que pensa você sobre esse assunto? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93, amanhã com o nosso Debate 93 especial. Pastor Fábio Nunes, obrigado, um forte abraço, querido. Um abraço, JR, que Deus tenha misericórdia do nosso país e que a igreja sinalize o reino do Senhor. Maravilha, Pastor Jonatas, muito obrigado. Pastor Jonatas está aqui conosco hoje, ele é o nosso pastor no Debate 93. Pastor no Debate 93. Ele foi indicado aqui pela nossa ouvinte Estela, que é a ovelhinha do pastor Jonatas. Ela não pôde estar aqui hoje, que ela está no trabalho, mas ô Estela, eu quero agradecer a você pela indicação que você trouxe, que Deus continue abençoando muito a sua vida e abençoando o pastor, o seu ministério e a sua casa. Deus abençoe. Amém, obrigado, agradeço a oportunidade por estar aqui, a minha ovelha Estela, J.R. Vargas, a simpatia da Marcela Basto. É um prazer estar aqui nessa mesa com pessoas maravilhosas. Gostaria só de mandar um abraço para o meu povo,
Igreja Pentecostal Nova Aliança, na Chatuba, em Manguariba, em Minas, né? Queria mandar um abraço pro meu filhão que está em casa me ouvindo, Kevin, e minha linda esposa, né? Eu sou suspeita em falar, a pastora mais bonita do Brasil. Respeito a todos que estão aqui, a minha esposa, pastora Flaviana, em nome de Jesus. É verdade. Obrigado, meu irmão. Obrigado, querido. Edeni, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, querida. É sempre muito bom estar aqui, esse debate com temas sempre tão importantes, atuais. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude. Né? Um abraço aí a todos os ouvintes, um beijo muito carinhoso para a Lídia. A Lídia é uma irmã que trabalha na secretaria ali da minha igreja, a Digna, na Ilha do Governador. E a Lídia é uma pessoa que há 13 anos, sempre que me vê, não tem uma vez que a Lídia, ao me ver, não me encha de muito amor, de muito carinho. E um beijinho também para Marli. Marli, Deus te abençoe, você é uma querida. Um beijo a todos. Bênção puríssima. Nós vamos orar juntos agora, pedindo ao pastor Fábio para orar conosco. Apresentaremos o tema de hoje, diante de Deus em oração, os 2 temas de hoje. Primeiro assunto, a questão de você encontrar uma pessoa que está num caminho errado, a maneira certa de falar, coragem para falar, habilidade para falar. Que Deus também nos dê com um coração sensível para ouvir, hein? Tem gente que precisa ouvir, gente, sabe quem? E você e eu, nós precisamos ouvir. Nós temos que ouvir as pessoas e muitas vezes nós não queremos ouvi-las, precisamos ouvi-las e saber falar também. Conversaremos também com Deus sobre a questão dessa escola e de tantas outras, a dificuldade de vários mestres nessa área, dos pais no cuidado com seus filhos, que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Vamos orar como temos orado sempre, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Meu Senhor, nós agradecemos, ó Deus, a oportunidade de falar contigo. E de forma muito especial, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a sensibilidade, ora para aconselhar, em outros momentos ser aconselhado. Te pedimos também de forma muito especial por esta criança e muitas outras, que nós não sabemos qual é o futuro, mas que o Senhor use a tua igreja, que o Senhor tenha misericórdia deste país, que o Senhor sustente os educadores deste país e que toda a sociedade, inclusive os governantes, olhe para a educação. Pedimos estas bênçãos, Senhor. Rogamos pelos enlutados, pelos enfermos e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.